Segunda Reis, capítulo 2, versículo 11 e 12. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando suas vestes, rasgou-as em duas partes. Amém? Posso pedir para você orar com a pessoa que está ao seu lado e você clamar junto com ela, que essa palavra ela possa criar em nós uma estrutura nessa noite, que possamos liberar nessa estrutura vinho novo. Aleluia. Aleluia. Pai, que essa palavra nessa noite crie em nós, Senhor, uma estrutura que possamos derramar muito vinho novo, Pai. O vinho novo se coloca em estruturas novas, Senhor. E a primeira estrutura somos nós, nosso coração, a nossa vida. Possamos nessa noite entender isso juntos aqui, Pai. E obrigado, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, e o Senhor está conosco, no nome de Jesus, Pai. Amém? Eu tenho nesses dias percebido, não só aqui em Europa, mas entre as nações, o quanto que o Senhor tem querido ensinar sobre estruturas. Estrutura é algo que nós precisamos entender pelo menos um pouco. O Senhor Jesus, em alguns momentos, ele fala sobre estrutura. Por exemplo, quando ele ensina sobre discipulado, ele fala sobre estrutura. O que ele fala? Olha, faz as contas, o cálculo da torre, para que quando você estiver no meio da construção, você não seja o quê? Envergonhado por falta de quê? De cálculo, porque discipulado você precisa fazer as contas. Uau! Por exemplo, você precisa deixar tudo. Ai! Ui! Jesus fala isso: quer ser meu discípulo, preciso o quê? Deixar tudo. Obviamente não está errado de jeito nenhum nós olharmos essa palavra diretamente para Jesus. Discípulos de quem? De Jesus, amém? Mas Jesus falou: façam o quê? Discípulos, ok? Então, no teu discipulador, no teu pastor, no teu líder, você precisa saber fazer contas. Olhando para a vida dele, olhando para as circunstâncias, olhando para o que seja, nós precisamos aprender isso. E estrutura é algo que nesse tempo nós necessitamos como prestar muita atenção para que nós a longo prazo não sejamos envergonhados naquilo que Deus tem para fazer na vida de cada um de nós. Quando uma estrutura não está bem firmada e ela começa em nós, não podemos pegar tão somente olharmos para pessoas, ou olharmos para a estrutura de governo, olharmos para a estrutura de Efésios capítulo 4, 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso é uma estrutura. Primeira estrutura, você, eu, meu coração. Ok? Isso é importante. Minha casa. Uau.
Aleluia. Paulo estava tão interessado sobre isso que ele diz algumas qualificações para quem quer o episcopado. Uau! E ele fala nas instruções dele aos seus discípulos o que? Estrutura. É estrutura. Quer ver? Se você é um bom o quê? Pai. É estrutura ou não? Se você é um bom marido, sim ou não? Ou é se você prega bem? Oh. Ai. Ou se eu toco o violão bem? E eu gosto de violão, gosto de guitarras. Mas não é essa a base estrutural. A base estrutural sou eu. Isso é muito importante. Nesses dias eu vejo o quanto o Senhor tem nos ensinado sobre estruturas. Estrutura é algo que eu acredito que nasce no coração de Deus, e por isso que Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele cria tudo dentro da sua estrutura. Agora eu acho interessante que Deus é tão estrutural que Ele diz assim, olha como faz sentido, que em 6 dias Ele cria todas as coisas, e no 7º dia o que Ele faz? Uau, por quê? Porque Ele tem uma... você acredita nisso ou não? Está na Bíblia. Ele tem uma estrutura. Faz sentido? Ele tem. Tudo bom. A gente costuma dizer, né? Cultos são maravilhosos. Conferências que a gente participa são lindas. Mas tudo isso cansa. Por que cansa? Porque tem-se o quê? Uma estrutura. E se nós não prestarmos atenção na estrutura, ou a pequeno prazo mesmo, não só a longo prazo, nós precisamos focar mais sobre isso. Eu creio que existe um vento sobre as nações, falando sobre estrutura. Por exemplo, paternidade é uma estrutura, discipulado é uma estrutura. É uma base, é um lugar aonde eu vivo, aonde eu caminho, aonde eu ando, aonde eu me movo. Aleluia. Jesus passou 3 anos com os seus discípulos, formando a vida deles. Ok? Formação é o que? Uma estrutura. Ele formou aqueles discípulos. Eles precisavam disso. E o quanto que isso, eu acredito muito, que Deus, nesses dias, tem nos ensinado, nos formado. Uau! O quanto que isso, para nós, é importante. Então, quando eu olho Elias, quando eu olho Eliseu, eu não consigo ver outra coisa senão, nesse texto, que Eliseu, ele foi formado e capacitado dentro de o quê? Uma estrutura. Existia uma escola de profetas ali naqueles dias. Amém? Existia uma boa escola de profetas, nascida ali no coração de Elias, formando discípulos. E Elias gastou o tempo dele com isso. Apesar de profeta, ele tinha essa escola. E nessa escola ele formou homens. E ele formou homens para que eles tivessem esse nível de estrutura. E ele prova a vida de Eliseu. Todo homem que prova pessoas, são pessoas estruturais. Por exemplo, a ninguém impõe as mãos precipitadamente. Por quê? Porque nós precisamos de uma estrutura. A gente precisa ver o que na vida da pessoa? Faz sentido? Estrutura. Não desanime hoje, que você vai escutar muito sobre estrutura. Nós precisamos. E Elias, ele gasta o ministério dele, se podemos falar assim, o tempo estruturando homens. E Eliseu é um deles. E Eliseu fez a diferença. Mas ele fez a diferença por quê, queridos? Ele tinha em si uma formação.
E quando eu olho vocês aqui nessa noite, eu consigo ver uma estrutura. E eu me alegro com isso. Porque há anos um casal deu a vida deles por causa de uma estrutura. Vocês creem nisso? Amém. Isso é maravilhoso. Aleluia. E o que Eliseu aqui está provando nesses dias é tão somente de que ele era um homem estrutural. Ele não era uma qualquer pessoa, ele era uma pessoa totalmente estrutural. A ponto de que, eu não sei se eu falei Eliseu ou falei Elias. É Eliseu, ok? Me tirou um pouquinho a atenção, mas Eliseu era um homem estrutural, a ponto de que Elias falou para ele: querido, não fique do meu lado nesses dias. Na minha versão, Amilcar Sampaio, vai embora, não precisa você estar do meu lado. E o que Eliseu fez? Eu não vou sair do seu lado. Eu não vou sair. E ele ficou ali o tempo todo. Por quê? O coração dele, a vida dele, a formação, a integridade, o caráter, o intelecto dele, a formação de pensamentos, o interior dele estava totalmente formado naqueles dias. Aqui, se for o caso, eu morro do seu lado, meu pai na fé. Eu creio que estruturas como essa são estruturas que têm tocado a terra. Estruturas como essa são estruturas que estão sendo formadas nesses dias aqui em vocês. Estruturas como essa tocam cidades. Estruturas como essa retêm a unção. E não é retenção na maneira errada de vermos a palavra reter. Não é a retenção do céu, é a retenção de segurar, de conseguir absorver a unção. Aleluia. E o quanto que Eliseu é uma referência estrutural. Elias, o pai, não fique, não, eu vou ficar. E esse homem prova de uma estrutura, de uma formação de fidelidade. Eu vou contigo até o fim. Isso é uma cultura que eles ali naqueles dias conseguiram desenvolver. Agora não vamos esquecer de algo. Ao mesmo tempo, no mesmo período, interessante isso, havia um governo totalmente iníquo de Acabe e Jezabel. E era o governo que estava sobre eles, ok? Mas vamos entender algo aqui juntos. Não há governo humano, apesar de que nós, Romanos 13, necessitamos nos submeter, nos sujeitar a autoridades impostas e colocadas por quem? Por Deus, mesmo que elas, no meio do caminho, elas abandonem a Deus, mas foram colocados por quem? Por Deus. E em tudo, Deus vai, com certeza, Ele nunca perde, exercer a sua autoridade, a sua soberania, em qualquer situação. Mas, aquele governo era um governo iníquo. Aliás, foi o pior governo que Israel teve, até esses dias. De quem? De Acabe e Jezabel. E uma cultura foi formada ali sobre aquele casal, e através desse casal, de uma cultura debaixo de ensinos de iniquidade. Por exemplo, rebelião é uma formação diabólica. Vamos lá os nomes: satânica. Amém? Rebelião é igual feitiçaria. Amém? Esse casal, Acabe e Jezabel, essas estruturas, amém? Eles estavam cheios dessa cultura no coração. E era uma cultura que não, por exemplo, tinha Deus
Abraão, Isaac e Jacó como o Senhor da vida deles, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Vamos lá? Por quê? Porque no meio de uma estrutura de Deus, no meio de uma estrutura que Deus está estabelecendo, nós precisamos vigiar na nossa formação. Esses homens aqui, se eu posso chamar assim homens, eles fizeram de tudo, por exemplo, para destruir a vida de Elias. Capítulo 19 e 20 fala isso, de 1 Reis. Olha, eu soube o que vocês fizeram com os meus profetas, os profetas de Baal. Elias mandou um recadinho para ele: Elias, ó. E o que Elias fez? Pé na tábua. Pé na tábua. Por quê? Porque Jezabel era terrível. Se ela falasse, eu vou te matar, prepara-te. Ela era terrível. Por quê? Porque é um tipo de formação e iniquidade totalmente contra o que? A santidade de Deus que nós estávamos adorando aqui há 15 minutos, 10 minutos atrás. É uma formação cultural, uma formação, sobre o coração das pessoas, totalmente contra Deus. E Elias e Eliseu, naqueles dias, eles se depararam com essas situações, com estruturas, por exemplo, que não adoravam a Deus. Aleluia. Então, quando nós estamos aqui nessa noite, eu coloquei aqui, o que nós temos vivido na nossa história? É uma pergunta. Nós temos vivido de emoções ou por um propósito? E se eu fosse colocar um nome nessa pregação, eu colocaria assim, até o carro do fogo passar. Olha para o seu irmão, até o carro do fogo passar. Eu vou estar do seu lado, puxa e puxa. Você pode bater palma para o seu irmão aí? Aleluia. Então, existem expressões em pessoas, olhando para a Bíblia, que eu vejo o quanto que elas foram fiéis a Deus e a pessoas. Por quê? Porque o coração delas estava numa estrutura. E vamos falar um pouquinho sobre o propósito de Deus. Jezabel e Acabe não tinham nada a ver com o propósito de Deus, mas Elias e Eliseu tinham. E eles foram firmes o que até o fim. Quando João fala no capítulo 6, olha, tudo bem, Jesus separou a 12, mas Jesus fala assim, e um de vós é o quê? É um? Não é é um. Diabo, numa figura de quê? Estrutural, queridos. Não é o artigo o, pessoal. Não é uma pessoa, diabo é um. Mas é um. Por causa de quê? É uma figura. É uma referência, é uma estrutura. É uma formação, o quê? O diabo. Por quê? Porque o diabo reteve o coração de quem? De Judas. Amém? E Judas não estava inserido o quê? No propósito. Ele estava inserido em uma passagem, em momentos, em emoções. Ele não se ateve a isso, a uma estrutura de duas coisas: integridade e o quê? Propósito. Uau! O quanto que eu vejo em Eliseu isso? Ele foi íntegro. Ele foi íntegro. Ele foi até o fim. Quando eu olho para vocês hoje, não é uma frase no meio da pregação, é o meu espírito que fala isso, que sente isso. Sabe o que? Deus está levantando pessoas aqui à integridade. A Deus e a cultura que Deus está desenvolvendo no meio de vocês. Porque foi isso que Eliseu foi. A Deus, Senhor, Salvador, dono de todas as coisas.
Mas Eliseu, foi fiel àquilo que Deus liberou sobre quem? Sobre Elias. E não vamos esquecer, Elias era o quê? Profeta e uma escola. Se podemos falar escola, podemos falar outros nomes. Mas Deus liberou algo preciosíssimo sobre Elias. O que Eliseu teve? Duas coisas que Acabe e Jezabel, que estavam ali na mesma geração, não vivendo: integridade e misericórdia. Não passava nem, né? A gente foi tomar um café aqui no Pingo Doce, nem no Pingo Doce passava, né, de distância, integridade no coração de Acabe e Jezabel. Eles eram íntegros a eles, e por causa disso eles desenvolveram coisas terríveis no coração deles, porque eles eram íntegros naquilo que eles queriam. Vocês já perceberam isso? O quanto que quando nós não temos uma integridade numa cultura que se desenvolve dentro de uma comunidade, que nós começamos a desenvolver pensamentos próprios. Vocês já perceberam isso? Agora, vocês já perceberam que Gênesis 11 fala sobre isso muito, muito claramente. Quando levantaram-se Nimrod, a estrutura, qual foi a estrutura? A escada, a torre, ok? O que fizeram aqueles homens que estavam à volta deles? Eles se sujeitaram, se submeteram ao quê? Aquilo que Nimrod entendeu. E o que aconteceu? Deus disse, aquilo que eles intentam fazer, o que vai acontecer? Eles vão o quê? Eles vão conseguir. E isso é só o começo. Isso é só o começo. Faz sentido ou não, irmão? Uau! Quanto que essas coisas nós precisamos pensar? São coisas estruturais. Nimrod, ele fez algo, ele entendeu algo. Vamos fazer nosso nome célebre nas nações, vamos formar algo entre nós aqui. E ele foi fundo na coisa, e a coisa deu o quê? Certo. Agora imagina nós, como igreja, como comunidade, como equipas, como ministério, o quanto que Deus também deseja que nós possamos nos sujeitar, submeter ao quê? Aquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas. E se falando de vocês, sobre vocês. Amém. Deus. Aleluia. E quando nós entendemos isso no coração, nós começamos a ter pensamentos que desenvolvem o nosso amor e a nossa paixão a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo está aqui, ok? Mas aquilo que Deus liberou sobre a vida de vocês. Aleluia. E quando nós entendemos muito bem isso, sabe que é uma palavra que nós começamos a viver? Unanimidade. É diferente de unidade, ok? É diferente de unidade. Vamos ser sinceros aqui. Eu tenho uma aliança com esse casal, amém? Eu sou um com eles, eu sou um na minha unidade com eles. Agora, existem coisas que nós talvez não sejamos unânimes. Isso é normal. Se falando de estrutura, em Deus nós somos unânimes, na nossa oração nós somos unânimes, no nosso amor nós somos unânimes, Agora, em coisas que Deus está trazendo sobre vocês, a unanimidade é em vocês. Amém. Vamos ser sinceros nisso? Amém? Vamos ser maduros nisso? Quando nós começamos a formar essa identidade, entendam algo. A água que eu começo a beber, a fonte que eu começo a beber, é daqui. Isso é uma identidade, é uma formação. E que eu não vou ficar por aí atrás de ventos. Eu tenho aqui o meu. Aliás, o vento, o fogo, não adiantou muito ali na vida de Elias. O que adiantou foi o carro. A tempestade não foi, o fogo não foi, o vento não foi. Vocês percebem isso?
Faz sentido? Estão entendendo? Por quê? Porque Deus liberou sobre vocês o quê? Uma identidade. Aleluia. E Eliseu viu isso na vida de Elias. Elias não era só um profeta. Oh, queridos, Elias chegou num lugar tão poderoso em Deus que Malaquias 4:6, quando fala sobre paternidade, está falando, ok, sobre Elias. E ele o quê? A vida dele, se não fosse tão estrutural Elias, que foi olhado como o João Batista novo do Novo Testamento, Elias, ok? E João Batista tinha nele o quê? Uma formação já dele. Quem liberou sobre ele? Deus. E tinha os discípulos de João e tinha os discípulos de quem? De Jesus. Vocês estão percebendo ou não? Perceba uma coisa nessa noite em nome de Jesus. Deus liberou algo sobre vocês que não liberou sobre mim. Amém. Glória a Deus. E que não liberou sobre, perdão falar assim, eu sou meio bocudo às vezes, com todo respeito, a nenhum homem do YouTube. Liberou sobre vocês. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós entendemos isso, sabe o que acontece? Uma bomba do Espírito Santo estoura sobre Portugal. Já está estourando, não vai estourar mais. Aleluia! Estão entendendo? Amém. Elias foi íntegro a isso ou não? Amém. Aquilo que Deus liberou sobre quem? Sobre o pai na fé dele. Uau! Queridos, não adianta. Na forma estrutural, e quando eu tenho maturidade nisso, e eu creio que Deus tem formado uma escola poderosa aqui em vocês, de maturidade, nós precisamos entender isso. Deus liberou algo sobre vocês. Eu vou falar de novo. Precisa. Ó, aleluia. Deus liberou algo sobre vocês. Deus liberou algo sobre esse lugar. E que Deus foi bom, que trouxe do Brasil pessoas aqui para formar aquilo que o céu desejou aqui. Nessa área de Lisboa, Portugal. Aleluia. E uau, o quanto que isso Deus a cada dia está desenvolvendo entre vocês. E o quanto que essa formação de integridade tem feito coisas no meio de vocês. Pensem em algo juntos. Vamos ver se faz sentido. Eliseu foi até o fim com Elias, porque Eliseu foi íntegro à vida de Elias. Deus está te chamando para isso nesse tempo. E isso é formação, é estrutura. Vamos pensar juntos aqui, quando Jesus pega aquelas talhas, tinha um vinho novo, porque o Espírito Santo libera vinho sobre nós, sim ou não? Mas eu preciso de uma estrutura. Essa estrutura, as talhas, é o lugar onde vai ser depositada a água e depois o quê? Ok? Deus trouxe a água. Um casal do Brasil. Amém. É uma estrutura água. H2. Amém? Aleluia. E nessa água Deus transformou o quê? O propósito dele, o vinho. Amém? E através deles, amém? Eu creio muito nessas coisas. Parecem loucas. Eu estava muito afim de tomar um café. Café é a coisa mais simples de Portugal, amém? E eu tomei aqui agora com esse casal que veio lá do Brasil, não sei quantos anos atrás, está aqui e que me ofereceram um café. Ô pastor, mas um café? Sim, um café. Deus sabe como eu queria tomar um café. Eu não sei se vocês estão percebendo. A gente muitas vezes não dá importância a coisas que a gente parece que não tem significância. E tem significância sim. Agora imagina nas coisas maiores o quanto que Deus tem feito isso no meio de vocês. Deus tem sim formado talhas, e Deus sim tem colocado água, Deus sim. E Maria foi tão uau, ela foi estrutural nesse momento que ela falou assim: olha, façam tudo que Ele vos manda fazer. Aleluia. Amém?
Faz sentido ou não? Nós precisamos estar debaixo dessa palavra. Façam tudo o que Ele vos manda fazer, porque tem uma estrutura aqui, e nós não podemos, presta atenção nisso, ofender essa o quê? Estrutura. Vocês acreditam nisso? Nós não podemos, nós precisamos entender algo. Deus, o Senhor, formou uma estrutura. Amém? Vamos lá juntos pensar. Jesus, Ele é o Senhor. Amém? Amém. Jesus é o cabeça da igreja, sim ou não? Amém. Jesus é tudo, amém? Só que Jesus se submeteu e se sujeitou a uma estrutura. Qual foi ali no início? Olhando para João Batista batizava. Ele vos batizará com água, mas vai vir um que vai batizar com o quê? Mas só que com tem fogo. Sabe o que ele fez? Ele se submeteu ao quê? A uma estrutura, porque já havia um batismo. Era o batismo de quem? E Jesus fez isso ou não? Vamos pensar em algo. Deus não te chama a inventar a roda. Deus te chama a se submeter e se sujeitar a uma estrutura. Inventadores de roda não se engane com essas coisas. Não se engane com essas coisas. A segunda coisa, propósito. É o que eu vejo na vida de Eliseu, coisa que Acabe e Jezabel não tinham no coração. Viver por um propósito. O quanto que isso é favorável a pessoas que amam a Deus. Quando nós vemos Romanos 8, 29, 30, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que caminham segundo o seu propósito. Nós precisamos entender mais sobre propósito. Com certeza tem um propósito do Pai, o eterno propósito. Isso ninguém mexe. Vamos resumir: uma família de muitos filhos semelhantes a quem? A Jesus, amém? Pode ser uma frase de propósito. Glória a Deus. Agora, entendam algo, vamos entender juntos. Nesses dias existe um propósito local. Existe algo que Deus liberou sobre essa casa. E que Deus não liberou para outras pessoas. Deus liberou sobre vocês. Ok? E Eliseu sacou isso. Ele entendeu isso naquele momento. E o que ele fez? Ele foi até o fim. E ele foi fiel ou não? Sim. Ele foi fiel. Por quê? Porque as coisas que Elias fez, espera lá, esse cara é louco. Não está na lei mosaica de jeito nenhum você colocar água no altar, e ainda mais misturada com sacrifício. Não tem isso. Aí vem Elias e fala: peguem a água e o quê? Eita, esse cara é louco, esse cara é maluco. Elias se sujeitou a isso ou não? Elias estava do lado ou não? Vou mais fundo. E se desse errado, ele estaria ao lado ou não? Eu creio que sim. A gente tem que deixar um pouco a religião do lado. E se algo deu errado, porque toda estrutura, vamos ser honestos, pode ter dificuldade, sim ou não? Só que homens e mulheres maduros, como fala lá em Neemias capítulo 4, fecham a brecha um do outro. E Neemias viu isso, ele sacou isso. Olha, eles estão muito distantes, agora nós vamos aproximar todo mundo e vamos fechar as brechas e o inimigo não vai entrar. Tem brecha, mas ele não vai entrar. Aleluia! Ele não vai entrar. Pode ter, mas ele não vai entrar. Toda estrutura tem dificuldades, ou não? Só do céu que não, queridos. Estão percebendo, queridos? Deus tem um lugar poderoso e maravilhoso para cada um de nós. Isso tudo começa em nós, no nosso coração. Eu queria pedir, já estou terminando, Efésios capítulo 4, é uma palavra estrutural.
Efésios 4, versículo 8. Vamos pensar nessa palavra como uma palavra estrutural, porque é uma palavra estrutural. A palavra fala assim, ora ele mesmo, não, desculpa, versículo 8, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro, deu dons aos homens, ora isso ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e ele mesmo deu uns para quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ok? Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério para edificação do corpo, ok? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e ao homem perfeito, à medida da estatura completa em quê? Em Cristo, ok? Então, quando eu começo a olhar o carro do fogo, eu começo a entender algo na vida de Eliseu. Eu vou ser fiel a esse governo que está sobre a minha vida. E eu vou me submeter a ele. Quando Paulo escreve para Éfeso, Paulo está dando uma aula aqui do que é um governo que nasce no coração de Deus. Aliás, ele mesmo escreveu que foi Jesus que escolhe ao ministério esse tipo de governo, apostólico, profético, evangelista, pastor, mestre, amém? Ele mesmo escolhe, amém? E ele nisso aperfeiçoa o quê? Os santos, ele traz edificação o quê? A igreja, mas tudo isso dentro de quê? Uma submissão, amém? Aquilo que Deus tem liberado no propósito dele local, ou no propósito dele sobre as nações. Então, quando eu vejo um carro de fogo e um homem dizendo, eu não vou embora, e ele viu o carro, não viu, Eliseu? Ele viu o carro, sabe o que ele viu? Uma estrutura de que Deus tinha prometido sobre a própria vida dele. 1 Reis 19, versículo 6. Deus fala para Elias, você vai ungir Eliseu e ele vai ser o quê? O seu sucessor. Mas Eliseu precisou ver o quê? O carro. Olha o teu irmão, fala para ele, você precisa ver o carro, querido. E para ver o carro, nós precisamos de algumas coisas. Eu não quero ser pesado a vocês, mas nós precisamos aprender mais sobre fidelidade. Amém. Nós precisamos aprender mais a obediência. Amém, queridos? Nós precisamos aprender mais a ser a sermos unânimes, a termos temor. Eu tenho muita dificuldade em pessoas que mal chegaram no meio da nossa edificação e já querem falar mal, porque viram coisas, sendo que tem pessoas que estão assim com sei lá quantos anos, malhando o trigo, fiéis, idôneas, aquilo que Deus tem liberado. E por isso que eu gosto de Paulo, ele fala, cara, escolhe entre vós só os fiéis e os idôneos. Aleluia! A quem? A vocês. A gente fica, Deus, para de espiritualizar a coisa. Deus é tudo, queridos, mas tem uma estrutura. Aqueles que são fiéis e idôneos a vocês, escolhe eles para levantarem mãos. Vocês percebem isso? Amém. Eliseu precisou ver o carro. Nós precisamos olhar estruturas que Deus tem levantado nesse tempo e ter temor, queridos. Por quê? Porque é Deus que tem o quê? Levantado. Aleluia! Amém? É Deus que tem o quê? Erguido. Essa palavra Deus me deu à tarde, orando por esse momento aqui. Eu estava no meu computador, estava orando por vocês. Minha filha toda hora estava na sala, né, filha? Ela está aqui linda. Falei para ela, olha, hoje tu vai
alguém vai orar por você lá, hein? Mas ora bastante, irmão. E ela é uma estrutura, hein? Que estrutura! Eu falei para o apóstolo, para a bispa, não, deixa ela lá um pouquinho, porque ela é grudada no pai. Eu falei, deixa ela um pouco lá. Mas eu trouxe um presentinho para ela. Trouxe um presentinho para ela. E eu falei, deixa ela lá, porque ela é grude, ela é grudada no pai. Mas, queridos, o quanto Deus é bom, irmãos. E o quanto que Deus, Ele tem erguido uma estrutura apostólica sobre vocês, profética. E que nós precisamos ver isso com temor, como Eliseu viu. E o resultado foi que ele recebeu o quê? Porção. E ele pediu isso. Dura coisa ele pedisse. Agora dura coisa por quê? Porque tu vai ter que se submeter e se sujeitar, querido. Dura coisa ele pediu, mas tu vai ter que entender um pouco sobre estrutura. Estão percebendo? Estruturas desse tipo têm tocado as nações. Eu creio que Deus já está fazendo isso em vocês, através de vocês, sobre vocês. E eu creio que Deus vem fazer muito mais. Agora, o muito mais significa, sabe o quê? Que Deus levantou um casal, levantou outros casais, e agora Deus vai movimentar muito mais através de outras pessoas que vão se unir ao propósito que Ele liberou sobre esse lugar. E não abram mão disso. Não abram mão disso. Não aceitem qualquer pessoa chegar aqui e querer bater o pé. Não é assim, não. Não é bem assim. Aceitem isso. Bem assim. Aleluia. Não é bem assim. O quanto que papai está com vocês. E o quanto que ele está formando nesse tempo algo tão precioso. Tão precioso. Tão precioso. Tão digno. Tão justo. Tão amável. Eu sinto o amor dele aqui. Muito forte. Aleluia. Eliseu precisou ver o carro. Eu queria pedir para você orar com o teu irmão. Nós estamos terminando. E eu estou muito feliz de estar aqui. O apóstolo poderia cantar uma canção para vocês, uma canção profética para vocês. Enquanto eu ministrar aqui no violão, se a irmã do teclado, aliás, gostei muito dela tocando. Eu gostei do teu coração, ok? E gostei de você tocando também. Mas gostei primeiro do seu coração. Eu sou chato essas coisas. Queridos, uau! Olha para o seu irmão, deixa Deus ministrar a tua vida e a vida dele. Deixa Deus fortalecer você nessa noite. Olhe para ele e fala, nós vamos até o fim. Olhe para o teu irmão e fala, nós vamos até o fim. E o fim é a eternidade.